Você vai ouvir agora o podcast Observatório Católica de Cidadania, um projeto de pesquisa e extensão do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, realizado em parceria com a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM e com o apoio da FAPESC. O projeto é coordenado pelo professor Dr. Jason Heiler. Ouça outros episódios no Spotify, em Observatório Católica de Cidadania. Olá pessoal, nossos ouvintes da Rádio Joinville Cultural 105,1 FM. Sejam todos bem-vindos ao Observatório Católica de Cidadania. Aqui, a gente traduz o mundo das políticas públicas e do direito para uma linguagem simples, direta e cheia de exemplos do dia a dia. Vocês estão preparados? A mesa é composta pelo meu amigo Alex, Henrique, Rogério e eu, o Roger. Temos ainda no apoio técnico o Daniel, o Luiz e o José. E tenho o prazer de cumprimentar a todos vocês que de bom grado estão nos ouvindo para entender e saber um pouco mais sobre esse tema tão importante, o Bolsa Família, Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, vamos iniciar nossa apresentação e tenho a satisfação de entregar a palavra ao meu nobre amigo Henrique. Obrigado, Roger. Quero cumprimentar aqui meus amigos de mesa e também a nossos ouvintes. Pois bem, como já foi anunciado, falaremos hoje sobre o programa Bolsa Família, o Informe 91 de 2025. Mas antes gostaria de comunicar que este é um projeto extensionista do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler, com o apoio da FAPESC e parceria da Rádio Joinville Cultural 105,1 FM. Alex, poderia, por gentileza, iniciar o nosso assunto desse dia para que os nossos ouvintes tenham o prazer de entender um pouco mais sobre esse projeto? Muito obrigado, Henrique, nobres colegas de mesa. Então, amigos, o Bolsa Família é uma das políticas públicas mais conhecidas e debatidas do Brasil e um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Criado em 2004, ele nasceu da unificação de iniciativas com o Bolsa Escola e o Auxílio Gás. E desde então, tem sido reconhecido por organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial, por seu impacto na redução da pobreza extrema e da desigualdade social. Mas me diz uma coisa, Alex. Você sabia que em agosto de 2025, mais de 19 milhões de famílias receberam o benefício? Isso dá cerca de 50 milhões de brasileiros diretamente impactados, o equivalente à população inteira da Espanha ou da Colômbia. Impressionante mesmo, hein, Rogério? E além da renda mínima, o programa também exige contrapartidas: frequência escolar das crianças, vacinação em dia e acompanhamento de gestantes. Agora, deixa eu te perguntar. Você acha que essas condicionalidades realmente ajudam a quebrar o ciclo de pobreza a longo prazo? Olha, Alex, os estudos mostram que sim. O Bolsa Família contribui para o aumento da frequência escolar, redução da mortalidade infantil e melhoria dos indicadores de nutrição. Hoje, vamos entender como o programa funciona, suas bases legais, como o judiciário atua quando há falhas e de que forma ele se tornou um verdadeiro instrumento de cidadania e efetivação dos direitos sociais no Brasil. Mas antes de passar para o meu colega Henrique, quero fazer uma perguntinha para que você coce sua cabeça. Como o Bolsa Família surgiu e quais eram os objetivos iniciais do programa? Agora é com você, Henrique. Obrigado, Roger. Bom, vamos iniciar o bloco 2 com o assunto Políticas Públicas Sem Mistério. Então, gente, o Bolsa Família ele é um exemplo clássico de política pública de transferência de renda condicionada, um modelo amplamente utilizado em diversos países para combater a pobreza, instituído pela Lei 10.836 de 2004 e regulamentado pelo Decreto 5.209 de 2004. O programa surgiu a partir da unificação de iniciativas como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás, trazendo mais eficiência e transparência à gestão dos benefícios sociais.
Henrique, como é interessante perceber que outros países como o México e o Chile também adotaram programas parecidos, inspirados em experiências como essa aqui do Brasil. Sim, muito interessante. E seu principal objetivo é garantir a proteção social às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, assegurando-lhes o acesso às condições mínimas de dignidade. Para isso, estabelece condicionalidades relacionadas à frequência escolar de crianças e adolescentes, ao acompanhamento da saúde, incluindo vacinação e pré-natal, e a atualização regular no cadastro do CadÚnico, ferramenta essencial para a focalização e controle do programa. Pesquisas do IPEA e da Unicef mostram que o cumprimento dessas condicionalidades tem impactos positivos diretos na redução do abandono escolar, na melhoria dos indicadores de saúde infantil e na diminuição da mortalidade materna em regiões historicamente mais vulneráveis do país. Então, Roger, explicando de forma simples, imagina que o governo cria uma receita de bolo para enfrentar a pobreza. Essa receita envolve identificar as famílias, cadastrá-las em um sistema, verificar se cumprem critérios de renda e condicionalidades e, por fim, liberar o pagamento. Mas não para por aí. Essa receita também prevê acompanhamento constante para garantir que as famílias realmente recebam o benefício, que as condicionalidades, como manter os filhos na escola ou fazer acompanhamento de saúde, sejam cumpridas e que o programa seja avaliado de tempo em tempo para corrigir falhas. Exatamente, Rogério. É importante lembrar que sem um bom planejamento inicial, ou seja, sem definir claramente os ingredientes, o programa pode ficar inconsistente. É como começar um bolo sem medir os ingredientes. As chances de dar errado são grandes. E não adianta só planejar, né? A implementação faz toda a diferença. É nesse momento que vemos se os recursos, as equipes e os sistemas realmente funcionam. Se a execução falha, é muito simples. É como misturar errado a massa do bolo. O resultado final não vai ficar bom. E ainda tem o monitoramento e avaliação que são fundamentais. O governo precisa acompanhar e ajudar as ações enquanto elas acontecem. Assim como a gente confere o bolo no forno para ver se está assando direitinho, e depois, quando tudo termina, analisar os resultados para saber se a política pública realmente cumpriu o seu papel, se esse bolo ajudou mesmo a reduzir a pobreza. No fim, essa receita pode ser refeita, melhorada ou até substituída, dependendo do que for aprendido no processo. Ou seja, o ciclo de políticas públicas é um processo contínuo que vai se aperfeiçoando para que o bolo, que são os benefícios para a população, sejam cada vez mais consistentes e eficazes. Em agosto de 2025, foram pagos benefícios a 19 milhões de famílias, incluindo 114 mil novas. Mas nem tudo são flores. 6,52% das famílias tiveram bloqueios ou suspensões temporárias. Isso acontece por problemas cadastrais ou pelo não cumprimento das condicionalidades. E aqui entra a importância do cadastro único, o famoso CadÚnico, que organiza todas essas informações. É por meio dele que o governo sabe quem são as famílias em situação de vulnerabilidade, qual é a composição de cada domicílio, qual é a renda mensal declarada e até aspectos sociais, como acesso a serviços públicos. Sem essa base de dados, seria impossível direcionar os recursos de forma justa, evitando fraudes ou pagamentos indevidos. Além disso, o CadÚnico não serve apenas para o Bolsa Família. Ele funciona como porta de entrada para vários programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada, BPC, e até políticas habitacionais. Em outras palavras, ele é uma espécie de RG social das famílias de baixa renda, centralizando informações e garantindo que o Estado possa acompanhar a realidade dessas pessoas ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, quando surgem bloqueios ou suspensões, isso mostra como o sistema busca equilíbrio entre garantir direitos e cobrar responsabilidades, já que o objetivo não é apenas transferir renda, mas também incentivar a permanência das crianças na escola, a vacinação em dia e a atualização dos dados cadastrais.
Sobre a judicialização desse sistema, podemos mencionar que muitas famílias que têm o benefício bloqueado acabam recorrendo à justiça. O STJ já decidiu que o Bolsa Família tem natureza alimentar, ou seja, é essencial para a sobrevivência. Um exemplo é o recurso especial 1.615.727 do Rio Grande do Sul, no qual a Corte destacou que a interrupção indevida do benefício pode violar o direito à dignidade humana. Essa classificação, como verbo alimentar, coloca o Bolsa Família em um patamar de proteção jurídica semelhante a salários, pensões ou aposentadorias, já que o valor recebido é utilizado para custear necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. Além disso, a jurisprudência aponta que, diante de irregularidades no cadastro, o bloqueio não pode ser automático e sem contraditório. É necessário garantir ao beneficiário o direito de defesa e a possibilidade de corrigir informações antes da suspensão definitiva. Tribunais regionais federais também têm reforçado essa ideia, lembrando que a retirada abrupta do benefício atinge justamente os mais vulneráveis, que não têm outra fonte de renda imediata. Complementando o que o Alex disse, é importante destacar que a atuação do judiciário funciona como uma espécie de freio, para garantir que o princípio do devido processo legal seja respeitado. Isso reforça a ideia de que políticas públicas, mesmo sendo administrativas, precisam observar direitos fundamentais e regras de transparência. E do ponto de vista prático, esse cuidado evita que famílias fiquem desamparadas enquanto regularizam sua situação. O sistema precisa equilibrar o combate a fraudes com a proteção das pessoas que realmente dependem do benefício. E esse equilíbrio é um desafio constante. E vale lembrar que o CAD único, ao reunir tantos programas diferentes, exige atualização contínua dos dados. Quando o cadastro está desatualizado, aumenta a chance de bloqueios. Por isso, políticas de orientação, acompanhamento e comunicação com os benefícios são tão importantes quanto às regras de concessão e fiscalização. Na prática, essas decisões revelam como o Poder Judiciário tem sido chamado a atuar como um guardião do mínimo existencial, buscando equilibrar a necessidade de fiscalização do programa com a proteção da dignidade humana. Isso mostra que a política pública, embora seja desenhada pelo Executivo, acaba sendo constantemente reinterpretada e ajustada à luz dos princípios constitucionais, sobretudo o da dignidade da pessoa humana e o da proteção social. Bloco 3. Nossa política pública. Agora, vamos olhar para os números nacionais e locais. Apenas para comparar. São Paulo tem mais de 2,24 milhões de famílias beneficiárias. A Bahia, 2,34 milhões. Minas Gerais, 1,44 milhão. E em Santa Catarina, são apenas 206 mil famílias. Esses números ajudam a perceber como a dimensão do programa varia de acordo com o tamanho populacional e também com os índices de pobreza de cada estado. Enquanto São Paulo concentra o número absoluto de beneficiários por ser o estado mais populoso do país, a Bahia apresenta um volume igualmente expressivo, refletindo desigualdades históricas e uma maior proporção de famílias em situação de vulnerabilidade. Pois é, Rogers e ouvintes. Vocês percebem que é interessante notar que esses dados não mostram apenas quantidade, mas também qualidade. Eles indicam onde estão os desafios estruturais do país. A Bahia, por exemplo, tem uma proporção maior de famílias vulneráveis, o que exige políticas públicas mais intensas e coordenadas. Exatamente, Alex. E mesmo em estados com indicadores econômicos mais altos, como Santa Catarina, esses números provam que ainda existem bolsões de pobreza. Isso quebra o mito de que estados mais ricos não precisam de Bolsa Família e mostram como o programa é importante para garantir um mínimo de proteção social em todo o território. Além disso, esses dados funcionam como um termômetro para gestores locais. Quando os municípios percebem o número de famílias beneficiárias, eles conseguem planejar políticas complementares, como a capacitação profissional, o apoio educacional ou a segurança alimentar, para fortalecer o impacto da transferência de renda e promover a autonomia das famílias no longo prazo.
E você, Roger, tem algo a acrescentar? Tenho sim, Henrique. Vale ressaltar que essas comparações reforçam que o Bolsa Família não é homogêneo em todo o território nacional. Ele se adapta às realidades regionais, atendendo desde metrópoles até comunidades do interior e populações tradicionais. E além disso, há uma tendência de queda no número de famílias beneficiárias na cidade de Joinville nos últimos meses. Por exemplo, foram registradas 14.779 famílias atendidas em julho de 2025, depois 13.891 em agosto. Essa diminuição é atribuída em parte ao aumento de renda de alguns beneficiários que ultrapassam os limites permitidos ou porque cumprem o prazo de transição previsto nas regras do programa. E Alex, vale destacar que esse aumento de renda nem sempre significa estabilidade. Muitas vezes é fruto de trabalhos temporários ou informais, o que deixa as famílias em uma situação frágil e suscetível a voltar a condições de vulnerabilidade. Sim, Rogério. O valor médio do benefício também merece destaque. Em Joinville, gira em torno de R$ 650 a R$ 666 por família e por mês. E o desembolso mensal total chega a 8,9 milhões. Esses números mostram duas coisas. Primeiro, que o Bolsa Família é um componente material substancial no orçamento de muitas famílias. Segundo, que as alterações econômicas, como inflação, variação de renda ou mudança em critérios do programa, têm efeitos muito concretos, podendo levar famílias a saírem do programa mesmo que ainda enfrentem vulnerabilidades. Então, Alex, e para afirmar ainda mais esse ponto, podemos também citar alguns exemplos locais. Entidades como a Pastoral da Criança e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Joinville atuam junto às famílias para garantir que o benefício seja acompanhado de políticas de saúde, nutrição e educação. Esse trabalho conjunto é essencial para que o Bolsa Família não seja apenas uma renda extra, mas também um mecanismo de transformação social. Em muitas situações, essas organizações fazem a ponte entre o poder público e a comunidade, orientando as famílias sobre a atualização do CAD único, acompanhando gestantes no pré-natal, incentivando a vacinação infantil e estimulando a permanência das crianças e adolescentes na escola. Além disso, esse acompanhamento ajuda a identificar vulnerabilidades específicas, como as situações de violência doméstica, insegurança alimentar ou falta de acesso a serviços básicos, permitindo que a rede de proteção social atue de forma mais íntegra. Assim, o Bolsa Família deixa de ser uma política isolada e passa a se articular com iniciativas de inclusão produtiva, capacitação profissional e fortalecimento comunitário. Em Joinville e tantos outros municípios, esse modelo de atuação conjunta demonstra que a política pública ganha mais força quando é somada ao trabalho de entidades locais, que conhecem de perto a realidade dessas famílias e conseguem oferecer suporte personalizado. É essa combinação entre transferência de renda e ações de acompanhamento social que potencializa os efeitos do programa, transformando-o em uma verdadeira estratégia de combate à pobreza de longo prazo. E vamos entrar no bloco 4. De onde vem esse problema? O Bolsa Família surgiu nos anos 2000, unificando programas anteriores como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Segundo estudos do IPEA, como o de Soares e Satiro, 2009, o programa foi fundamental para reduzir a pobreza extrema e as desigualdades regionais no Brasil. Autores como Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, defendem que a pobreza não é apenas falta de renda, mas ausência de liberdades e oportunidades. Nesse sentido, programas de transferência de renda condicionada são vistos como instrumentos para ampliar as capacidades humanas. Anthony Atkinson, outro grande estudioso da desigualdade, ressalta que a redistribuição de renda não deve ser vista como caridade, mas como justiça social. Assim, o Bolsa Família cumpre um papel estruturante dentro da Seguridade Social brasileira. Dados impactantes. Em agosto de 2025, 576 mil famílias tiveram um cancelamento definitivo do benefício, muitas vezes por não utilizarem o cadastro.
Esse dado mostra a fragilidade do sistema e a necessidade de acompanhamento mais próximo. No bloco 5, o que diz a lei? E a base legal do Bolsa Família? Está na Constituição Federal de 1988, artigo 6º, Direitos Sociais, e artigo 203, Assistência Social, que estabelecem a proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade, como dever do Estado e direito dos cidadãos. Lei número 10.836 de 2004 cria o programa Bolsa Família, fixando seus objetivos e regras básicas. Decreto número 5.209 de 2004 regulamenta a lei, detalhando critérios de elegibilidade, condicionalidades e a forma de gestão do programa. Instrução Normativa Conjunta número 1, SAGICAD, SENARC, SINAS, MDS, 2025. Atualiza as regras sobre revisão e averiguação cadastral, buscando mais precisão e justiça na concessão do benefício. Aqui também temos outras legislações relacionadas. O Marco Legal da Primeira Infância, Lei número 13.257 de 2016, reforça a centralidade de políticas voltadas para crianças até 6 anos, dialogando diretamente com o Bolsa Família, já que quase metade dos beneficiários do programa são crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 1990, no artigo 4º, garante absoluta prioridade dos direitos da criança, e programas de transferência de renda são instrumentos concretos para que esse mandamento constitucional saia do papel. Além disso, é possível mencionar a Lei Orgânica de Assistência Social, Lei número 8.742 de 1993, que organiza a política de assistência social no Brasil e cria o Sistema Único de Assistência Social, dentro do qual a Bolsa Família se insere. Outro ponto importante é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que dialoga com o programa ao estabelecer diretrizes para combater a fome e a desnutrição. Essas normas, quando vistas em conjunto, mostram que o Bolsa Família não é apenas uma iniciativa isolada, mas parte de um arcabouço jurídico robusto que visa dar efetividade a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a proteção integral à infância. Em outras palavras, a lei não apenas autoriza o programa, ela o legitima como instrumento central de justiça social no país. Vamos dar entrada no bloco 6. A Justiça Explica. E como a Justiça explica? Então, vocês querem ver uma coisa? Vamos a um caso real. Uma família teve seu benefício bloqueado por erro cadastral. A Justiça Federal determinou a reativação imediata, reconhecendo que a interrupção violava o direito fundamental à alimentação. O TRF4, no processo número 2021-404-7200, reafirmou que o Bolsa Família tem caráter alimentar e não pode ser suspenso injustamente. O STF também já manifestou sobre a importância da assistência social. Na ADI 5595, o Supremo Federal destacou que políticas sociais como Bolsa Família são instrumentos de efetivação da dignidade da pessoa humana. E trago aqui uma frase importante para vocês. Essa decisão pode mudar a vida de quem depende do benefício para colocar comida na mesa e manter seus filhos na escola. Partimos agora para o fechamento, meus ouvintes. Já estamos chegando ao final do nosso programa e hoje entendemos que o Bolsa Família não é apenas uma política assistencial, mas um instrumento de cidadania. Vimos como ele impacta milhões de famílias, principalmente mulheres, e como a lei e a justiça garantem sua continuidade. Na próxima semana, vamos falar sobre políticas públicas de desigualdade social e fome, um tema que afeta milhares de famílias no Brasil. Lembra da pergunta que fizemos no comecinho do programa? Então, aqui vai a resposta e se você já sabia, meus parabéns. Vou repetir a pergunta. Como
o Bolsa Família surgiu e quais eram os objetivos iniciais do programa? O Bolsa Família foi criado em 2003, no governo Lula, unificando programas como o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação. Seu objetivo inicial era reduzir a pobreza extrema no Brasil por meio da transferência direta de rendas às famílias vulneráveis. Além do apoio financeiro, o programa buscava garantir saúde e educação às crianças e adolescentes com condicionalidades, frequência escolar, vacinação, pré-natal, ajudando a quebrar o ciclo da pobreza e tornando mais eficiente a gestão dos programas sociais. Essa também era a sua resposta? Espero que sim. Finalizando aqui, agradecemos a todos pela confiança nos conteúdos produzidos por esse canal e convidamos você a curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Se for bom para você, temos a certeza que será bom para mais alguém. Siga o Observatório no Instagram e conte para a gente. Você já teve contato com o Bolsa Família? Instagram, @Observatório Católica Cidadania, no YouTube Católica SC e no Facebook Católica de Santa Catarina. Aqui vão nossas referências. Brasil, Constituição Federal de 1988. Brasil, Lei número 10.836 de 9 de janeiro de 2004. Brasil, Decreto número 5.209 de 17 de setembro de 2004. Brasil, Lei número 13.257 de 8 de março de 2016. Marco Legal da Primeira Infância. Brasil, Lei número 8.069 de 13 de julho de 1990. O ECA. Informe Bolsa Família número 91, agosto de 2025, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Soares F. Satiro, N. Bolsa Família, suas origens e impactos. Brasília, IPEA 2009. Sen Amartya, Desenvolvimento como Liberdade, São Paulo. Companhia das Letras, 2000. Atkinson Anthony, Desigualdade, o que pode ser feito? São Paulo, Leia, 2015. Jurisprudência, RESP 1.615.727 do Rio Grande do Sul, STJ. TRF4, AC 500123456-2021, 404-7200, ADI 5595, STF. Este foi mais um episódio do podcast Observatório Católica de Cidadania, uma produção do projeto de extensão do curso de Direito da Católica de Santa Catarina. A coordenação é do professor Dr. Jason Heiler, em parceria com a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM e com o apoio da FAPESC. Ouça outros episódios no Spotify, em Observatório Católica de Cidadania.